justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não veria a morte antes de ver o Cristo, Messias do Senhor Jeová. E veio conduzido pelo Espírito Santo ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem conforme ao rito da lei. E ele então tomou em seus braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu tens preparado diante da face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e Maria, sua mãe, se maravilhavam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a ruína e ressurreição de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amém? Glórias a Deus. Feche teus olhos, liga o teu pensamento com Deus. Diga bem forte assim: Senhor Jesus. Não, fala mais forte. Senhor Jesus, continua falando no meu coração. Abre a minha mente, o meu entendimento, para eu guardar a tua palavra no meu coração e não pecar contra ti. Em nome de Jesus. Você pode tomar o seu assento, louvando e engrandecendo ao nome santo do Senhor. Eu vou pedir para o rapaz da mídia, para ele colocar na versão King James, e coloque 2 Coríntios, e você abre a sua Bíblia e grava esse versículo, decora esse versículo, que ele é muito importante. Fica lá em 2 Coríntios. Nós vamos dar uma passeada na palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 1, versículo 20. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. A palavra de Deus, ela nos diz assim, e nós temos que aprender cada vez mais como é ensinado aqui neste lugar. Nós sabemos que Deus, ele tem se feito presente nesse tempo que vocês estão aqui. Sabemos que são tempos de mudanças em que Deus quer fazer mais além do que vocês possam imaginar. Deus tem muitas promessas para o seu povo. Deus tem promessas que você nunca nem pensou que um dia você pudesse estar vivendo ou irá viver. Mas todas quantas forem as promessas de Deus, tem em Cristo o sim, mas o amém é meu e de você. Então Deus promete, Jesus diz sim, e você e eu dizemos amém. Então, para que a promessa de Deus se cumpra, não é somente Deus prometendo, mas é você recebendo a promessa de Deus. É você dizendo: eu concordo, eu recebo, é para mim, amém. Porque nós sabemos que Deus, ele não trabalha com robô. Deus, ele não trabalha com aquele que não quer. Ele só faz na nossa vida quando a gente quer. Se a gente quiser, então ele trabalha. Se Deus quiser que você receba essa bênção, você tem que dizer amém. Ele quer você, ele quer te abençoar, ele quer te dar toda a sorte de bênçãos. Mas eu preciso concordar, eu preciso abrir a minha boca, eu preciso dizer: eu recebo, eu preciso dizer: é para mim, eu sou curada, eu sou liberta,
Jesus me levou na cruz do Calvário. Jesus levou minhas dores. Jesus levou minhas enfermidades. Fala das doenças do corpo. Jesus levou todas as minhas dores, as minhas enfermidades. Fala de todas as doenças e das sequelas das doenças do corpo. Então, se Jesus já levou, você já aceitou Jesus, então você já é curado. Diga amém. Diga amém, eu recebo, porque Jesus já levou na cruz do Calvário. Ele não fala só de doenças do corpo, ele fala também das doenças da alma. Porque diz também em Isaías 53, que o castigo que me trouxe a paz estava sobre Jesus. Então agora eu durmo em paz comigo e durmo em paz com Deus, porque quem foi castigado foi Jesus. E Jesus já foi castigado. Se Jesus já foi castigado por mim e por você, então você tem paz. Jesus te cura da alma, Jesus te cura da depressão, Jesus te cura dessa angústia, Jesus te cura dessa ansiedade que você está, e a promessa já foi feita, já foi cumprida ali naquela cruz, e você diz amém. E você recebe a cura. Então quando você orar agora, você diz: Senhor, tu já levaste, Senhor, tu já cumpriste, Senhor, tu já fizeste, agora eu estou curada, eu estou sarada, eu estou liberta pelo poder que há no nome santo de Jesus. E a igreja diz amém. A Bíblia diz também, enquanto a palavra de Deus era pregada lá em Atos capítulo 13, a igreja dava glória a Deus. Enquanto a igreja dá glória a Deus, Deus te abençoa. Cada glória a Deus, aleluia, que você libera para o reino, o Senhor visita a tua casa, o Senhor visita a tua família, porque aqui é lugar de glória, aqui é lugar de renovo, aqui é lugar de poder de Deus, de presença de Deus. Aqui Deus manifesta toda a sua vontade na nossa vida. Agora vamos meditar aqui nessa palavra. Simeão era um homem. Alguns falam que ele tinha mais de 100 anos. Mas pode ser pura especulação. Mas ele, a Bíblia diz que havia um homem em Jerusalém, um homem simples. Não era sacerdote. Ele não era doutor da lei. Ele não era rei. Ele não tinha nenhum cargo especial. A Bíblia não fala nada disso. Só diz: havia um homem em Jerusalém. Então você pode não ser o prefeito da cidade. Você pode não ser o governador. Você pode nem ser o pastor. Nem te conhecerem. Mas o Senhor, Ele te conhece. Porque quando você faz a vontade de Deus, você não pode ser reconhecido aqui na terra. Mas lá no céu você é grande. E Deus já te menciona na palavra, porque aqui Simeão foi falado da vida dele. E ele era um homem, simplesmente um homem. Não dizia nada de cargo político dele. Não dizia nada de relevante na sociedade. Mas dizia a respeito de uma coisa que faz toda uma diferença numa cidade, numa rua, no mundo inteiro. É quando você serve a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. Quando você busca a presença do Senhor, você não faz nada forçado, porque o reino de Deus, ele é exigente. O reino de Deus é exigente. Porque pela lei, entenda, pela lei, você só pode ir preso quando você comete um crime. Mas no reino de Deus, só de você pensar em fazer maldade, você já está cometendo pecado. Então o Senhor, Ele esquadrinha os nossos corações. É por isso que quando nós fazemos algo para Deus, tem que ser voluntário, do fundo do nosso coração, para agradar ao Senhor. E esse homem aqui, ele era grande, ele era reconhecido no céu, diz a palavra, que ele era justo e temente a Deus.
E a Bíblia diz que nossa justiça, ela é como trapo de imundície para Deus. Ou seja, ela é pano de menstruação. Quem se lembra do pano da menstruação? Você usava e jogava fora. E a Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Mas a Bíblia diz que o Senhor nos justificou na cruz do Calvário. Então, porque Ele é justo, nós somos justificados por Jesus. E lá em Apocalipse 19:8 diz que a igreja entra para as bodas e ela é vestida de linho fino, que são os atos de justiça dos santos. Esse linho fino que são os atos de justiça dos santos, nada mais é do que você ser vestido de Jesus. Você vai ter a personalidade ampla de Jesus. Você será igual a Jesus, porque aqui nós estamos batalhando para chegar à estatura de varão perfeito. Mas quando estivermos na Jerusalém celestial, seremos vestidos do próprio Deus, com os atos de justiça dos santos. E Simeão era um homem justo e temente a Deus. Então, muitas vezes, você nem sabe quem você é. Às vezes, você não sabe nem falar de você mesmo. Se você não sabe nem falar de você mesmo, porque muitas vezes nós ligamos para o que as pessoas falam de nós. Mas nós temos que ligar e prestar atenção do que o próprio Deus fala de nós. Quando Jesus aparece para João, na ilha de Pátimos, que ele mostra a revelação do Apocalipse, ele fala para a igreja de Laodiceia dessa maneira: tu diz que tu és rica, eu conheço as tuas obras, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor têm chama como de fogo. E ele diz: eu conheço as tuas obras. Tu diz que tu é rica, mas eu te digo que tu és pobre, miserável, cego e nu. E eu te aconselho que de mim compre ouro puro, refinado. Então ela não sabia o que ela era. E quando ele vira para a igreja de Esmirna, Jesus fala para a igreja de Esmirna: eu conheço as tuas obras, Esmirna. Tu diz que tu és pobre, mas eu te digo que tu és rica. Não, você não entendeu. Ela disse que ela era pobre, mas Deus estava falando que ela é rica. Então, o que estão falando de você não importa. O que mesmo até você pode falar de você não importa. O que importa é que Deus está falando de você. O que é que Deus está falando de você? E aqui quem está falando de Simeão é o próprio Espírito Santo de Deus. Existia em Jerusalém um homem justo e temente a Deus. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Esse homem esperava a consolação de Israel. Era um homem que lia a Bíblia. Ele sabia dos acontecimentos. Ele sabia dos salmos. Ele sabia do Pentateuco. Ele sabia que iria vir um que esmagaria a cabeça da serpente. E ele esperava no Senhor a consolação de Israel. E o versículo 26, ainda no versículo 25, a Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Estava onde? Não ouvi. Estava onde? Sobre ele. Porque nessa época o Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre toda a carne.
Então o Espírito Santo descia sobre algumas pessoas para uma obra, uma missão específica em um momento adequado. Então o Espírito Santo estava sobre ele. Mas Deus usa o profeta Joel e profetiza dizendo que nos últimos dias ele derramaria do Espírito Santo sobre toda a carne. Vossos filhos terão visões, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão, e nós já estamos vivendo os últimos dias. O Espírito Santo não está mais sobre a igreja, ele está dentro da igreja. Ele está dentro de você. Ele não está sobre você, ele está dentro de você. Você não está entendendo aí atrás? Onde você vai, o Espírito Santo vai contigo. Você não precisa ficar com medo de alguma situação, porque o Espírito Santo está dentro de você. Você é guiado por ele, você é levado por ele, e quando ele te leva é porque ele quer te abençoar. E quando o Espírito Santo de Deus te leva, ele não te leva para qualquer coisa. Onde você vai, presta atenção aqui, igreja. Onde você anda, é porque o Senhor quer trabalhar a teu respeito. Onde você anda, o Senhor quer te usar para uma determinada situação. Onde você anda, o Senhor anda com você. Ele abre as portas, ele quebra todos os impedimentos, ele vai varrendo toda a sujeira que está na frente do seu caminho. E se não tiver porta, ele abre a porta onde não tem porta, porque você vai passar. E quando você passa, ele passa junto. A igreja não está só. Não, você não entendeu lá atrás, irmão. Você não está só quando você anda por aí. Se você estiver lá no alto monte, o Senhor está contigo. Se você estiver passando o vale, ele passa com você. Se você estiver no maior apuro, ele está lá. Você pode gritar por socorro. Senhor é o meu socorro. Eu vou deixar você glorificar, porque isso já é motivo da gente agradecer que nós somos pó e cinza. A gente não merece nada disso, mas o Senhor tem piedade e misericórdia da nossa vida. E mesmo a gente sendo falho, mesmo a gente sendo fraco, o Senhor está conosco. Ele está para nos livrar. Às vezes a gente nem ora, às vezes a gente nem busca, às vezes a gente não vale nada, mas quando a gente dobra o joelho, arrependido, clamando pelo Senhor, lá ele estende a sua mão poderosa de misericórdia. Cadê os crentes que são gratos? Cadê os crentes que louvam? Cadê os crentes que adoram? Cadê a igreja que bendiz o nome do Senhor? Porque ele nos livra, ele nos guarda. Quando a gente anda pelos becos e valados dessa rua, o Senhor nos guarda do mal. Sabe por que estão glorificando, pastor? Porque isso se chama experiência com Deus. Essa igreja está de parabéns porque tem experiência com Deus. E a experiência com Deus, ela faz toda uma diferença. Experiência com Deus transforma a nossa vida. Não tem como eu ser a mesma pessoa depois que eu me encontro com Deus de Israel. Não tem como eu ser a mesma coisa depois que eu tenho um novo nascimento com Deus.
Você está sim glorificando, porque o Senhor está fazendo vir à memória aquilo que te traz esperança. Naquela noite que você estava só e você clamou por socorro, o Senhor veio ao teu encontro e te acudiu. O Senhor veio ao teu encontro e resolveu a tua situação. Então louve, então adore, exalte, porque muito mais o Senhor tem para nós. Louve, exalte, porque Ele é digno de glória, Ele é digno de honra, Ele é digno de louvor. Aleluia, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. 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 Glorificado, exaltado é o nome santo do Senhor. O Senhor merece, o Senhor merece todas as coisas. O Senhor merece todas as coisas. Aleluia. Versículo 26. O versículo 26, a palavra de Deus nos fala. Foi revelado pelo Espírito Santo. Olha o Espírito Santo de novo revelando. Olha o Espírito Santo de novo te revelando, mãe. Olha, quando você tem dúvida para onde está fulano ou ciclano, você dobra o seu joelho e o Senhor te mostra. Olha aí, mãe. Olha aí, igreja. O Senhor te revelando que estão tramando de mal contra a tua vida. Olha aí. Você busca a Deus e o Senhor já revela quem está fazendo mal e já revela para cair. Porque quem está na tua frente é general de guerra. Ele nunca perde uma peleja. E quando Ele te revela, já é te dando vitória. Ele não te revela para você tomar peito, para tomar frente, para resolver, não. Quando o Senhor te revela, Ele já está te dando vitória. Ele já está dizendo, olha aí meu servo, abre o teu olho aí. Estão fazendo isso aqui contra ti, mas fica sentado aí que eu vou te mostrar a vitória que eu vou te dar nessa causa aqui. Não precisa tu tomar frente, apenas espere e vê, apenas vê. Nós não somos enganados por ninguém. A igreja viva de Jesus não fica atemorizada com nada de pandemia, porque o Senhor já avisou. O Senhor já avisou que haveria peste, haveria guerra, rumor de guerra, haveria pestilência, reino contra reino, nação contra nação. E Paulo ainda fala na carta aos Tessalonicenses, consolai-vos, pois uns aos outros com isto. Quer dizer o quê? O Senhor está te avisando, igreja de Pedreira. Essas coisas todas que estão acontecendo, elas vão piorar, porque Jesus está dando um aperto para que a gente fique mais contrito na presença de Deus. Porque se eu ficar à vontade, você ficar à vontade, de que haverá a fé na terra? Quando Deus olhar para baixo, será que vai poder alguém ser arrebatado se a gente ficar tudo à vontade? Então Deus dá um apertãozinho assim, olha, a humanidade com seus pecados vai trazendo toda a presença do juízo de Deus, mas Ele já está avisando para nós, Ele já está avisando para nós, que não vem, pode trocar de governo, pode vir governo, não pense que algum homem vai resolver, não, o Senhor já revelou na sua palavra, a tendência é piorar, mas a igreja vai ser arrebatada. Deus vai tomar a igreja deste lugar. O juízo de Deus na grande tribulação vem sobre esta terra, mas Deus vai arrebatar um povo que espera por Ele. E esse povo está aqui na De Pedreira. Deixa eu ver quem vai ser arrebatado. Deixa eu ver quem está esperando. Deixa eu ver quem está esperando participar das bodas do Cordeiro.
A Bíblia diz que Deus, ele revela o profundo e oculto, e aquele que está em trevas, porque nele mora a luz. Então não tem como se esconder do nosso Deus. Se eu vou para um alto monte, lá tu estás, Senhor. Se eu vou para um vale, tu também estás lá. Se eu vou para o fundo do mar, ele também está lá. Então não tem como se esconder do nosso Deus. O Senhor revela todas as coisas. E não tem essa de crente com aquele ditado do mundo que diz assim, o pai, a mãe, né, são o último a saber. Não somos o último a saber. O mundo diz também, a mulher traída é a última a saber. Não é a última a saber. O Senhor revela tudo. O Senhor revela tudo. E você não pode ficar de fora. Você não pode ficar de fora dessa bênção, porque você é um Deus que pode todas as coisas. E o Senhor revelou para Simeão. Ele disse aqui que não veria a morte antes de ver a vida. Quem quer melhor notícia diante de morrer, encontrar com a vida, que é Jesus? Quem quer antes da morte não estar com a vida, porque ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, ele é a vida. Então Simeão disse, meu Deus, eu vou encontrar com a vida. Então a morte não tem poder sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. E João, capítulo 11, versículo 25 diz, quem crê em mim, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então aqueles que creem em Jesus, quem crê em Jesus aqui nessa igreja? Quem crê em Jesus? E no versículo 27, ele foi conduzido pelo Espírito Santo, porque ele estava sob a condução do Espírito Santo. Quando nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, a nossa vida ela é diferente. A gente não perde tempo, a gente não perde dinheiro, a gente não perde sono, a gente não perde amizade. Não, o Senhor vai mostrando o que a gente tem que fazer, vai dando direção, vai dando sabedoria, vai dando entendimento, vai dando conhecimento do mundo espiritual. Ele vai fazendo de uma maneira que nós não teríamos essa capacidade. E ele foi conduzido ao templo, sim, porque o Espírito Santo, ele te leva para o templo. Inclusive, quando nós estamos fracos em casa, quando nós somos crentes, nós somos servos de Deus. Então, em muitos momentos de fraqueza, que nós estamos na nossa casa, nós sabemos que se nós continuarmos nesse marasmo espiritual, o abismo nos espera. Porque um abismo chama outro abismo. Então, se eu estou fraca, eu venho para a igreja, porque eu quero louvar a Deus. Não porque eu estou com força para louvar a Deus. É porque eu vou para o culto e lá só vai se louvar a Deus e ouvir a palavra. Então eu vou para lá. E lá o Senhor vai me fortalecer. Lá o Senhor vai me guiar. Eu não posso ser crente de internet. Não, vou servir a Deus aqui em casa. Eu vejo a pregação aqui pela internet. Primeiro que já está pecando. Porque lá em Hebreus 9, 27, a Bíblia diz que a gente não pode deixar de se congregar. Afinal de contas, olha o que Deus fez aqui nesse templo. Levantou toda uma história aqui, não foi à toa. Foi para que você pudesse edificar. Porque Ele sabia que o caminho é estreito. Ele sabia que no mundo a gente ia ter aflição. Ele sabia que você ia ter altos, ia ter baixos. Mas Ele estava montando o corpo de Cristo para você se congregar, louvar a Deus, se fortalecer, se encher cada vez mais da presença de Deus. E Simeão foi levado para o templo no mesmo
momento em que Simeão é levado para o templo, os pais, o pai adotivo de Jesus e a mãe de Jesus, levam o menino Jesus conforme a lei, porque a mulher tinha que se purificar. Segundo Levítico, capítulo 12, de 2 a 6, as mulheres, elas teriam que se purificar se elas tivessem um filho homem. Durante 7 dias, ele teria depois que ser circuncidado. E depois de 40 dias, 30 dias mais 7, 33 mais 7, 40 dias, ela ia ficar lá na casa dela, 33 dias, Levítico 12, 4. E ela não poderia tocar em coisa santa. E ela não deveria entrar no santuário, porque ela precisava se purificar daquele parto. Eu vim para cá agora, e o pastor falou das minhas tarefas, acabei de sair de um parto. Esses dias todinho, gente nascendo, morreu muita gente, né, pastor? Tem que compensar. Então, tem que compensar. E esses dias todinho, muita gente nascendo, ainda agorinha, eu estava fazendo um parto e eu olhei bem dentro daquele útero, e quanta coisa tinha que sair de lá, e ainda vai sair daquela mulher, por mais ou menos 40 dias, olha como Deus é perfeito, olha como Deus é perfeito, por mais ou menos 40 dias que vai limpar aquele útero. Então depois de 40 dias teria que ser, aí sim que ela podia, segundo Levítico 12, 6, quando se cumprisse esses dias, aí ela trazia um cordeiro, uma oferta ao Senhor, se ela tivesse condições, ou se não tivesse, uma pomba ou uma rolinha como oferta expiatória pelo pecado. E quando eles fazem isso, o Espírito Santo estava trabalhando ali em Maria, estava trabalhando ali em José, para ser tudo no mesmo momento. Quando o Senhor trabalha a nosso favor, não precisa você dar telefonema para ninguém, não precisa bater na porta de ninguém, não precisa você pedir favor para ninguém, não precisa você fazer nada nesse sentido. O Senhor faz tudo a teu favor. Ele está trabalhando aqui desse lado, mas Ele está trabalhando do lado de lá. Você está pedindo algo para Deus aqui desse lado, mas do lado de lá o Senhor está trabalhando. Eu me lembro que a gente estava com uma causa na justiça de 5 anos. 5 anos numa causa na justiça, bom ir na justiça, voltava, ia na justiça e nada resolvia, nada resolvia. Eu e a mamãe. E nós fomos um dia para a igreja, deixa na mão do Senhor. E fomos um dia para a igreja. E quando chegou lá na igreja, o Senhor usou um varão e disse assim: a tua causa, pegou nas nossas mãos, juntou a minha mão e da minha mãe e disse: a tua causa eu estou te dando a vitória agora. Naquela hora que ele estava falando aquilo, o Espírito Santo estava trabalhando lá na caneta do juiz, e o Senhor nos deu a vitória no mesmo momento. Enquanto o Senhor trabalha aqui do teu lado, Ele está trabalhando do outro lado também. Enquanto o Senhor está aqui, você está dando glória a Deus, o Senhor está recebendo o teu louvor. Aquela causa que você está preocupada, não te preocupa, o Senhor está trabalhando do lado de lá. O Senhor está trabalhando do lado de lá. Diga: eu creio, eu recebo, é para mim. Enquanto o Senhor estava trabalhando aqui em Simeão, vai para o templo. O Senhor estava trabalhando, ei José e Maria, leva o menino para o templo, exatamente no momento que acaba o tempo dela, de perder sangue, se purificar, no momento certo. E quando aquele homem viu que era o menino, o Cristo, quem contou para ele? Como é que ele soube que era Jesus? Estava escrito na testa do menino que era Jesus? Como assim? Então este homem era profeta de Deus.
ele recebia a revelação do céu. Porque quando você está ligado com Deus, o Senhor te revela coisas do céu. Não, você não entendeu. Você que está aí atrás não deu glória a Deus porque você não entendeu. Quando você está alinhado com o Espírito Santo, Ele te revela coisas que ninguém diz que aquilo ali é alguma coisa. Mas para Ele já é a salvação. O Senhor mostra para ele a salvação que é Cristo e ele nem imaginava. O pai e a mãe ficaram atônitos, a Bíblia diz. E Maria só guardava aquilo. Guardar que ela estava dizendo, ela estava montando aquele quebra-cabeça todo. E ela não saía espalhando para ninguém. Ela só guardava no seu coração. Quando Deus te mostra algo, não é para você ficar espalhando para todo mundo, mas é para você guardar no coração. Porque no momento certo vai ser revelado para a humanidade. E o versículo 28, ele ficou tão alegre, porque o Senhor estava dando a salvação. Ele toma o menino nos braços. Olha só, depois ele ser conduzido. Ele era cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo revelava. O Espírito Santo conduzia. Oh, amigo Espírito Santo, Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nesse lugar. Ele é o teu consolo quando você está só. Quando ninguém quer te ouvir, Ele te ouve. Quando você está chorando sozinha lá na tua casa, Ele te consola. Ele faz tudo por nós. Só a irmã lá atrás está entendendo que está chorando, dando glória a Deus. Cadê a igreja que adora? Cadê a igreja que louva? E aí ele louva a Deus, porque agora eu só tenho que louvar a Deus. Eu tenho que louvar a Deus, porque Deus fez tanta coisa por mim. Eu tenho que louvar o Senhor. O que é que eu não abro a minha boca e louvo a Deus? Por que eu não glorifico a Deus? Esse homem louvava a Deus, ele glorificava, ele exaltava. Ele não era forçado a louvar, mas ele louvava a Deus de todo o seu coração. E ele diz naquele versículo, agora Senhor, e esse Senhor aqui no hebraico é Adonai, que quer dizer Cristo, o Messias. Ele já é revelado para ele que Cristo é o Messias. Já é revelado que a consolação de Israel chegou. Já é revelado a salvação para mim e para você, porque ele seria a pedra de tropeço para muitos, mas ele seria a pedra angular, a nossa salvação, a rocha inabalável, que é Jesus Cristo. Os meus olhos já viram a tua salvação. Está aqui, a salvação é Jesus. A salvação já está nesta casa. Há 90 anos o Senhor salvando as pessoas, o Senhor libertando as pessoas, o Senhor curando, o Senhor dando novos destinos. Você que um dia não tinha sentido de viver nesta casa, o Senhor está aqui neste lugar há 90 anos. E este homem louvando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Tu tens preparado, versículo 31, diante da face de todos os povos. Ele já está profetizando que Paulo iria ser levantado como profeta dos gentios, como o nosso discipulador, o nosso irmão Paulo. Olha aqui, Deus levantando Jesus para a salvação de todas as nações. No cântico de Simeão, ele já está profetizando sobre a igreja. Ele está dizendo que a salvação não é só para os judeus. Ele está dizendo que a salvação é para mim, é para você. Ele está dizendo que é lá para o pessoal da Venezuela, o pessoal da Bolívia, o pessoal do Japão, o pessoal da Europa. É para todos os povos, é para todo aquele que nele crê. Quando você é cheio do Espírito Santo, quando você é guiado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo te dá palavras do futuro para as pessoas, que irá mudar o destino da vida de muitas pessoas com a salvação de Cristo Jesus. E a sua mãe ficava maravilhada, porque ele já prepara, ele já fala que Jesus preparou salvação para todas as pessoas, luz para iluminar as nações e glória para o teu povo Israel.
O versículo 34, ele abençoa a Jesus e diz: este é posto para a ruína e ressurreição de muitos em Israel, como um sinal de contradição. A palavra de Deus, ele fala em algumas coisas aqui. Jesus é a rocha. Jesus é o sinal de Deus de salvação para todo aquele que nele crê. E agora ele vira e diz para o menino: e uma espada transpassará a tua alma. E Maria simplesmente guarda aquela palavra no coração. Mas quando eu vou lá para Gênesis, eu vou pedir para o menino da mídia me acompanhar, e você me acompanha na sua Bíblia. Você me acompanha na sua Bíblia, quando ele fala: uma espada transpassará a sua alma. Que espada é essa? Porque quando Jesus morreu na cruz, nenhuma espada transpassou em Jesus. Foi lança que transpassou, mas não teve espada em Jesus. Mas até Jesus temia essa espada. Mas que espada é essa? Pergunta para mim, que espada é essa? Não, só aqui o coral quis saber. Pergunta para mim, que espada é essa? Abre lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Quando o Senhor, capítulo 3, versículo 24. Quando o homem peca, que por um homem entrou a maldição no mundo, em que Deus fez Adão e Eva e colocou no jardim do Éden. Mas quando eles pecam, eles são expulsos do jardim. Agora eles não podem mais entrar no jardim. Eles não podem entrar mais naquele jardim. E Deus fecha aquele jardim, coloca os querubins na porta para não entrarem. Só o pastor pegou aqui, ó. Só o pastor pegou. Só o pastor pegou aqui. E a Bíblia diz que o 3:24 colocou os querubins e uma espada flamejante que rodeava o jardim o tempo inteiro, para que o homem não pudesse entrar novamente no Éden, porque estava velado a árvore da vida que estava dentro do jardim do Éden. Olha como Deus é bom conosco. Dá glória a Deus. Não, dá glória a Deus sem você entender, porque você vai entender. Gênesis 3:24. Depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden. E uma espada flamejante que se movia em todas as direções, a Bíblia diz, para guardar o caminho da árvore da vida. Sabe por que Deus fez isso? Porque se o homem come em pecado da árvore da vida, nós não teríamos mais chance. Nós seríamos lançados no abismo como os demônios, porque eles são imortais e eles pecaram contra Deus. Mas Deus não deixou acontecer isso comigo e com você. Ele colocou essa espada lá na porta do Éden. Não, vocês não vão entrar. Aqui vocês não vão entrar. Mas existe um que vai nascer de mulher, que ele esmagará a cabeça da serpente. E Simeão profetizou: e uma espada transpassará a tua própria alma. E o próprio Jesus, no Salmo 22, versículo 1, ele diz: Deus meu, olha Jesus, antes da cruz, antes de morrer, antes de sucumbir, antes de Jesus ali na cruz do Calvário, ele diz: Deus meu, Salmo 22, 1, Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu gemido. Olha aqui, Jesus disse: não seja feita a minha vontade, mas seja feita, Senhor, a tua vontade. Não seja feito como eu quero, mas seja feito como tu queres. O que Jesus temia
não era a coroa de espinho. O que Jesus temia não eram as bofetadas, não era ele ser humilhado na cruz. O que Jesus temia não era ser achicoteado. O que Jesus temia não era ele ser morto, não era ter prego na mão, prego no pé, não era isso que Jesus temia. Mas este mesmo Salmo 22, versículo 20, ele temia a espada do jardim do Éden. Mas ele disse: não seja como eu quero, Senhor, mas seja feita a tua vontade. Olha o Salmo 22, 20 diz: Senhor, livra a minha alma da espada. Ele estava falando da espada do Éden celestial, porque quando Jesus morreu na cruz, naquela sexta-feira, que você acha que não aconteceu nada, que você acha que Jesus morreu e no terceiro dia ressuscitou e acabou a história, em que o próprio Deus revelou nos Salmos. Aí o Salmo 22, versículo 1 diz: Deus meu, por que me desamparaste? Aí o versículo 20, ele diz no Salmo 22, 20: livra a minha alma da espada. A espada que Jesus estava falando era a espada que Simeão profetizou aqui. Simeão profetizou na vida de Jesus. E Jesus, quando morre na cruz, ele sucumbe e diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Naquele momento, em Mateus 27, versículo 50, diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, a terra tremeu, o sol escureceu, o véu do templo se rasgou, porque não existe mais separação entre você e Deus, porque ele foi assunto ao céu. Ali naquele momento, na sexta-feira, presta atenção aqui, igreja, foi na sexta-feira que Jesus morreu e ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E no mesmo instante o véu do templo se rasgou de alto a baixo e a terra tremeu e fenderam-se as rochas. Versículo 52 diz, pode passar: os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. Não, você não entendeu. Tinha gente que estava morta e ressuscitou na hora que Jesus morreu na cruz do Calvário. Você não está entendendo essa passagem desse versículo. Você já leu, não entendeu nada. Que mortos são esses? Será que eles apareceram? Olha, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. Meu Deus, diga glória a Deus. Você não está entendendo nada, mas diga glória a Deus. Quando Jesus entrega o Espírito para Deus, a Bíblia diz lá em Isaías 63, versículo 1, que ele chega no tabernáculo celestial. A alma de Jesus chega no tabernáculo celestial. O Espírito está para Deus, o corpo está na cruz do Calvário e a alma de Jesus está lá no tabernáculo celestial. Isaías 63, 1 diz assim: os querubins olharam para Jesus e perguntaram um para o outro: quem é esse? Quem é esse? Diga glória a Deus, diga glória a Jesus, porque ele fez isso. Quem é esse que vem de Edom, de Borra, vestido de roupas vermelhas, roupas vistosas, que vem manchado na plenitude da sua força? Os querubins lá no céu perguntaram: quem é esse? Quem é esse que vem aí? Aí ele vira e diz: eu sou aquele que venci os meus inimigos no lagar, e as minhas roupas estão manchadas de sangue, porque eu sozinho os pisei com a minha ira, e o seu sangue espirrou nas minhas vestes. E lá em Apocalipse 19, versículo 13, diz que quando Jesus vier desse mundo,
Ele vem num cavalo branco. Ele vem com um exército vestido de linho fino também nos seus cavalos. Cadê o exército de linho fino, vestido de branco nos seus cavalos? Cadê? 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 Quem é que vai estar com o seu cavalo branco atrás de Jesus para vencer lá no Armagedon? Porque de dentro de Jesus vai sair uma espada que vai matar todos os inimigos. Quando ele estiver nessa terra, os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, alvo e puro, montados em cavalos brancos. Você já está com o seu cavalo, você já sabe montar em cavalo. Vai treinando, igreja, vai treinando, porque você vem porque ele vem, você vem porque ele vem, ele vem montado, ele vem no seu cavalo branco, e dentro dele vai sair a espada do Éden, e essa espada vai matar todos os seus inimigos. E você ainda não percebeu que no próximo versículo, ele vem, no versículo 11, viu o céu aberto, um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel, porque ele é fiel. Ele é fiel, ainda que eu e você sejamos infiéis. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel, pastor. Ele é fiel. Ele é verdadeiro. Em nele não há mentira. Em nele não há dolo. Em nele não há nada que eu possa achar de errado. Ele é fiel. Vai estar vestido de branco num cavalo, e os seus olhos são como chama de fogo, porque Simeão já profetizou que a espada que ia entrar ia esquadrinhar os corações, os pensamentos. Então ele sabe quem nós somos, ele conhece as nossas obras, ele conhece de onde você veio, ele conhece a tua trajetória, ele sabe da tua história, ele conhece. Versículo 13. Ele está vestido com um manto encharcado de sangue. Ele está vestido com um manto, o mesmo manto que ele se apresentou no tabernáculo de Deus. O mesmo manto encharcado de sangue, porque ele sozinho venceu todos os inimigos no lagar, e ele sozinho pisou nos inimigos. Ele pisou na cabeça da serpente, e ele teve vitória sobre a morte, e ele pegou a chave. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele tem a chave da morte. Ele disse: me dá aqui, ó morte, onde está a tua vitória? Olha aqui, ó morte, onde está o teu aguilhão? Me dá para cá essa chave, a chave da morte, a chave do inferno. Ele pegou a chave da morte do inferno. Não, se você não glorifica a Deus, você precisa se converter de novo. Aquele que vai tirar a morte da sua vida, aquele que te dá a vida, está aqui. Não pense que nada aconteceu quando Jesus morreu. Aconteceu tudo isso. E a espada transpassou a alma de Jesus. Na hora que a espada do Éden transpassa a alma de Jesus, o véu do templo se rasgou. O véu do templo se rasgou. Já é motivo de você glorificar a Deus. O véu do templo se rasgou. Você não precisa ir até o sacerdote levar um cordeiro para ele interceder por você, orar pelos seus pecados. O véu do templo se rasgou. O véu do templo se rasgou. Não existe mais separação entre eu e Deus. A ponte que nos leva é Jesus. Foi ele que levou a espada do Éden.
E os santos, muitos santos que estavam no sepulcro, ressuscitaram. Como foi isso? Porque antes, quando ainda Jesus não tinha morrido na cruz do Calvário, todas as pessoas iam para o mundo dos mortos, que era separado por seio de Abraão, o lugar de tormento e o abismo. Então, se você, naquela época, se a pessoa servia a Deus, ela era levada pelos anjos para o seio de Abraão. Não te preocupa com a morte, porque quando você estiver perto de encontrar e findar os seus dias nessa terra, o Senhor vai te mostrar os anjos vindo buscar você. Você não vai só. Você não vai estar só, entrar em túnel, coisa nenhuma. Quem vem te buscar são os anjos de Deus. E Deus já vai abrir os teus olhos espirituais. Deus já vai mostrar os anjos vindo te buscar. E você não vai temer a morte, porque você vai ver o anjo de Deus. E você vai dizer assim para o povo: olha, não ora mais por mim, porque eu já vi o anjo vindo me buscar. O Senhor já vai me levar. Isso é tão comum. Eu cresci na igreja, com 14 anos eu me converti, pastor. Aí o meu irmão tinha o dom da visão, nós fomos na casa do irmão. Aí o meu irmão disse assim: olha, já está cheio de anjo aqui, vem buscar o irmão. E daqui a pouco o irmão morreu. Teve uma irmã do coral que ela disse assim: avisa o círculo de oração, lá do Tempo Central, avisa o círculo de oração, para ninguém mais orar por mim não, porque o Senhor já me mostrou, eu já estou vendo os anjos vindo me buscar. Quando tu morrer, tu não vai estar só, os anjos vêm te buscar, para você não temer. E ainda que você vá passar no vale da sombra da morte, porque nós vamos passar, você não teme mal algum, porque o Senhor está contigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor vai pegar pela tua mão e te levar para Jerusalém celestial. Só que naquela época iam para o seio de Abraão. Naquela época iam para o seio de Abraão. Ainda não entraram na Nova Jerusalém. E eles estavam esperando com muita intensidade a vinda do Messias para tirar eles de lá do seio de Abraão. Diga glória a Deus, sem entender. Abre lá em Jó 17, 16. Eles já estavam ansiosos esperando para que o Messias aparecesse ali no seio de Abraão, pastor. A gente está esperando Jesus nos arrebatar agora. Nos ares, para Jesus nos levar e nos encontrarmos com Ele nos ares. Nós estamos esperando isso. Quem está esperando isso, diga glória a Deus. Pois aqueles que estavam lá no seio de Abraão, já que tinham passado para o mundo dos mortos, estavam esperando Jesus levá-los daquele lugar. Estavam esperando Jesus, diga glória a Deus, esperando Jesus levá-los daquele lugar. Tanto que Jó já tinha profetizado em Jó 17, 16. Ele disse: será que a esperança vai descer até aqui, ao Hades, e vir me tirar daqui? Será que a esperança vem aqui? Lá, Jó capítulo 17, versículo 16, diz: será que a esperança vai descer ao mundo dos mortos e me tirar deste lugar? Será que eu vou sair daqui? Será que a esperança descerá comigo até as portas do Sheol, da morte? Baixaremos todos a sepultura e descansaremos junto no pó da terra? 17. Ele já estava esperando. Ele já estava esperando o dia em que o Messias ia entrar no mundo dos mortos, no seio de Abraão, e levá-los dali. E o sinal era que alguns mortos que estavam lá iriam ser ressuscitados no dia que no sumo sacerdote morresse, porque era uma tipologia daquilo que acontecia quando as pessoas no Antigo Testamento cometiam crime, não por culpa, não por dolo, mas um crime culposo. As pessoas iam para a cidade de refúgio e ficavam ali naquela cidade de refúgio. Então uma pessoa cometia um crime sem querer, ela tinha que sair do meio da sociedade e ela tinha que ir para a cidade de refúgio. E no dia da morte do sumo sacerdote,
ela poderia sair da cidade de refúgio. Não, ninguém entendeu. Ninguém entendeu. Pegou o código, pastor? Pegou o código? Não vou repetir. No dia que o sumo sacerdote morresse, aí todos que estavam na cidade do refúgio poderiam sair e viver normalmente onde eles estavam. E no dia que o nosso sumo sacerdote Jesus morreu, alguns mortos ressuscitaram. Na sexta-feira, eu estou falando da sexta-feira. Quando esses mortos ressuscitaram no sepulcro. E a Bíblia diz que eles só se levantaram depois que Jesus ressuscitou. Eles ficaram ressuscitados, mas eles só levantaram depois que Jesus, que é a primícia dos mortos, ele ressuscitou primeiro, porque ele é a ressurreição e a vida. Mateus 27, 52, depois que Jesus ressuscitou, aí eles puderam sair do sepulcro, e o resto que estava lá no Hades, viu que eles ressuscitaram, e eles disseram, olha o sinal aí, já levantaram alguns daqui do Hades, já foram embora daqui, alguns do Hades já saíram daqui. Daqui a pouco o Messias vai nos levar para Nova Jerusalém. Daqui a pouco, presta atenção no sinal, igreja. Presta atenção no sinal, igreja. Daqui a pouco o Messias vem para nos tirar do mundo dos mortos. Diga glória a Deus sem entender mesmo. Diga glória a Deus, porque você vai dar glória a Deus, porque teu Deus é fiel, o teu Deus é verdadeiro, o teu Deus tem poder sobre a morte, o teu Deus, ele é todo poderoso. E eu vou deixar você glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aí a morte chegou na cruz do Calvário, estava lá o corpo de Jesus. Abre lá em Salmo 18, 40. Aí a morte foi examinar. Não, Romanos capítulo 10, versículo 5, primeiro, depois Salmo 18, 40. Aí a morte foi querer levar o corpo de Jesus, que estava lá na cruz, foi querer levar a alma de Jesus para onde? Para o Hades. Quando a morte chegou lá na cruz do Calvário, os demônios lutando para levar Jesus para o Hades, para o mundo dos mortos. E aí a morte olhou para Jesus e examinou do alto a baixo, começou a examinar Jesus. Aí a morte examinou Jesus, olha, só o irmão entendeu. Aí a morte começou a examinar Jesus. Eu vou olhar para ver se eu posso levar ele, mas na lei Moisés ensinou dessa maneira sobre a justiça que vem da lei. O homem que pratica a justiça proveniente da lei, viverá por ela. Jesus cumpriu a lei, ele cumpriu toda a justiça de Deus, então ele tinha direito de ressuscitar, ele tinha direito de viver novamente, e a morte não teve poder sobre o nosso Cristo. Ela olhou para ele de alto a baixo, examinou, e ela disse, eu tenho que me render aqui. Aí Jesus disse, me dá essa chave aqui da morte, me dá essa chave aqui do inferno, e as portas do inferno e da morte não prevalecerão sobre a igreja. Eu quero ver a igreja que é vitoriosa, eu quero a igreja que venceu a morte. Olha, não precisa, foi o teu Deus que cumpriu a lei. Olha, foi o teu Deus, círculo de oração, que cumpriu a lei por ti. A morte veio acusar Jesus, mas Moisés disse que ele cumprir a lei não pode. Aquele que cumpre a lei tem que viver
por ela não tem direito, não posso matar este aqui, eu vou ter que devolver ele para a vida. Só que ela estava enganada, porque ele mesmo é a vida, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então ele tomou a chave da morte e do inferno, e ele foi lá no Hades, ele foi lá no seio de Abraão, já tinha levantado alguns santos, os outros já estavam esperando que o Messias ia tirar eles dali. Aí Jesus chega lá no seio de Abraão e leva cativo todo o cativeiro. Bora Daniel, bora Sadraque, bora Mesaque, bora Abednego, bora sair daqui, que Jesus chegou, o Messias chegou, ei, o Messias chegou, bora embora daqui, bora sair daqui. Jesus está levando o cativeiro que estava ali, ele leva com ele para a Nova Jerusalém celestial. Não, você não entendeu, ele levou o cativeiro, nós quando morrêssemos iríamos para lá, mas agora não vamos mais, nós vamos para a Nova Jerusalém, a gente não passa mais para lá. E ele levou o cativeiro, e ele disse que venham comigo, e aí ele prega para os espíritos que estavam em prisão. E na guerra, quando Jesus está vencendo os demônios, a Bíblia diz que no Salmo 68:18 diz assim: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádiva. Até mesmo os rebeldes queriam que o Senhor habitasse no meio deles. E Deus também foi lá no lugar de tormento, onde estão todos os ímpios, até hoje estão lá no Hades. Os ímpios que não servem a Deus vão para o lugar de tormento, que ainda não é o inferno, que o inferno é o lago do fogo que vai ser inaugurado. Então lá no lugar de tormento, onde os ímpios estão, que não serviram a Deus, Jesus foi lá para anunciar: vocês me rejeitaram. E eles disseram: Senhor, fica um pouco conosco, porque a tua presença aqui traz luz, traz alegria para nós. Olha aqui o que diz o Salmo 68: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homem por dádiva. Até os rebeldes queriam que o Senhor habitasse no meio deles. Eles foram pregar até para os rebeldes: vocês me rejeitaram, é por isso que vocês estão aqui. O Messias prometido sou eu. Então eu estou agora levando para a Nova Jerusalém celestial aqueles que têm fé, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor. Eles renovarão as suas forças, eles voarão, eles correrão, eles não se cansarão. Eu vou deixar você glorificando, eu vou deixar você adorando o Senhor. E naquela guerra infindável, em que os demônios estavam perto da cruz, e Deus estava dando força, e Jesus estava matando todos os inimigos, pisando na cabeça da serpente. Uma guerra física e espiritual que retrata em todo o Salmo 18. E o Salmo 18, versículo 41, diz que eles não estavam mais aguentando a surra que estavam levando de Jesus. Eles estavam levando uma surra de Jesus, que a Bíblia diz que eles clamaram até o Pai: Pai, Ele está nos batendo muito, tira eles daqui, tira Jesus daqui, ele vai acabar com a gente. Mas o Pai não ouviu. Olha o que diz 41: clamaram, mas não houve quem os livrasse, até ao Senhor, mas ele não os respondeu. Até o demônio clamando para Deus. Clamaram para Deus na hora que ele estava levando uma pisa de Jesus. Mas Deus não ouviu. E Jesus entra na Nova Jerusalém e leva Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, leva Joel, leva Isaías, e leva todos aqueles que esperavam, os 7.000 fiéis de Israel, e entra na Nova Jerusalém celestial. E no terceiro dia, aqui na terra, isso acontecendo no mundo espiritual,
E aí aqui na terra, no terceiro dia, quando Maria Madalena chega no sepulcro, que ela confunde Jesus com o jardineiro, ela diz, Raboni, mestre, és tu? E ele diz, não me toques, porque eu ainda tenho que me apresentar como pai, para o Pai, como sumo sacerdote. Eu ainda tenho que me apresentar para o Pai como sumo sacerdote, e o sumo sacerdote não pode ter roupa manchada, ele tem que ter a roupa alva. E Jesus se apresenta, já tinha levado o pessoal lá para Nova Jerusalém, e agora ele pega esses que ressuscitaram. Você não quer nem saber para onde eles foram, esses que ressuscitaram? E eles não ressuscitaram como o trailer de Michael Jackson, não, aos pedaços, caindo aos pedaços, não. Não foi um filme de terror que aconteceu, não. Eles já ressuscitaram com corpos em glória, igual de Jesus. Eles já ressuscitaram com corpo de glória. Eles já ressuscitaram com corpo imortal, com corpo incorruptível, com um corpo que não aceita corrupção, um corpo eterno. É um tabernáculo celestial que Deus tem preparado para a sua igreja. Eles já ressuscitaram como o corpo de Cristo. Aí Jesus disse para Maria, Maria, não me toque, que eu ainda vou me apresentar para o Pai. E quando ele chega com aqueles que ressuscitaram, que foram vistos por muitos em Jerusalém, ele chega diante de Deus como sumo sacerdote, e aí os anjos dizem, levantai, ó portas vossas, levantai, 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 levanta igreja, recebe teu Deus agora, levantai, ó portais eternos. Mas o que está acontecendo? Quem é esse que veio com milhares e milhares e milhares e milhares de anjos e cavalos brancos para entrar aqui? Levantai, ó portas, vossas bandeiras, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse? Ele é o Rei, ele é o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória, ele é o Rei da Glória. Ele está aqui, o Rei da Glória, aquele que ressuscitou no terceiro dia, tomou a chave da morte, do inferno, levou o cativo o cativeiro. Ele que entrou na Jerusalém celestial, ele levou a espada do Éden. Com essa mesma espada nós voltaremos com ele nessa terra e reinaremos. Mas antes nós seremos levados, nós seremos arrebatados, nós estaremos com ele nas bodas do Cordeiro, na Nova Jerusalém celestial. Cadê a igreja que está esperando? Cadê a igreja que está esperando ser arrebatada? A igreja que está esperando ser transladada? Deixa eu ver se você está esperando o teu Deus verdadeiro. Deixa eu ver se você está esperando ser levado para Nova Jerusalém, porque lá em 2 Coríntios diz que esse corpo aqui, ele precisa ser revestido da incorruptibilidade. Esse corpo mortal que você tem, cheio de dores, não temas, não temas, porque o Senhor irá transformar o teu corpo. O Senhor tem um edifício para você. O Senhor disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Quem está esperando essa promessa? Porque Simeão esperava no Senhor. Quem está esperando no Senhor nesta noite, glorifica, exalta o teu Deus, glorifica, exalta o teu Deus, porque não foi pouca obra que ele fez, não foi pouca obra que ele fez, a de pedreira, não foi pouca coisa que o Senhor fez
por ti, mas Ele levou sobre nós tudo aquilo que era para nós termos, a condenação, a morte era para nós, mas Jesus venceu. Jesus venceu. Esse teu Deus está aqui nessa noite. Levanta a tua mão em louvor a Deus. Levanta a tua mão e glorifica. Levanta a tua mão, exalta. E agora recebe a cura. Recebe a cura. Recebe a cura da tua alma. Os problemas emocionais que você está sentindo, que você está passando, em nome de Jesus agora, eu repreendo todo o mal que vai cair no abismo agora. Recebe, igreja, a cura da tua alma. Recebe, igreja, a cura da ansiedade. Recebe, igreja, a cura da depressão. Recebe, igreja, a cura da solidão. Recebe, igreja, a cura da alma nessa noite, do desejo de suicídio. Recebe, igreja, seja lançado por terra agora. Cai pro abismo agora. Toda ansiedade, toda depressão, cai por terra agora. Todo sentimento de inferioridade, cai por terra agora. Para o abismo seja lançado. Seja lançado toda feitiçaria contra a tua vida. Toda feitiçaria, todo olho gordo, todo mal olhado, em nome de Jesus, eu declaro agora a igreja blindada pelo poder do nome que há, no nome santo de Jesus. Cai por terra agora toda feitiçaria, todo olho gordo, todo mal olhado, seja lançado no abismo pelo poder que há no nome de Jesus agora. Você que está doente, coloca a tua mão na doença, ou se alguém está doente da tua família, interceda agora por ele, porque Jesus já venceu. Jesus já levou tua enfermidade, em nome de Jesus agora. Com uma mão você põe na sua enfermidade e com a outra mão você levanta para o céu, em nome de Jesus. Vai cair por terra essa doença, esse câncer agora, sai dessa vida pelo poder que há no nome de Jesus. Esse nódulo, essa pressão alta, esse diabetes, esse pâncreas que não está funcionando, esse fígado inflamado, essa próstata inflamada, recebe a tua cura, igreja, a tua vitória pelo poder que há no nome santo do Senhor Jesus. Ele já levou, ele já levou, ele já levou. Toma posse da tua vitória, ele já levou. Recebe a cura física agora, recebe a cura física. Deus fortalece os teus ossos agora. Deus fortalece, igreja, os teus ossos, as tuas articulações agora. Cai por terra agora, seja lançado no abismo do inferno toda doença, em nome de Jesus. Toda doença hereditária, maldição hereditária, bebedeira, prostituição na tua casa, na tua família, seja lançado agora por terra, em nome de Jesus. Toma posse, igreja, toma posse, igreja, toma posse, igreja. A promessa é de Deus, em Cristo tem o sim, e você diz o amém. Toma posse da tua vitória, recebe a tua cura, recebe a tua vitória, em nome de Jesus. Aplaude, glorifica, exalta o nome santo do Senhor Jesus. Meu Deus, aleluias, eita, aleluias, aleluias. Há um clima de glória neste lugar, há um clima de glória neste lugar, amados.